Graça e paz, irmãos, irmãs. Como o Luiz já colocou, o meu encargo é compartilhar com os irmãos algo sobre o ministério do Espírito Santo. Como foi lido nesse verso de João 7, o Senhor disse que quem cresce nele, do seu interior, fluiriam rios de água viva, que ele seria uma água a ser bebida, quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Isso ele disse para a mulher samaritana. E depois aqui em João 7, ele repete as palavras muito parecidas, a respeito de beber e de fluir. E ele fala ali de uma água que ele tinha para dar. Em João 7,39, então, como vimos, João nos facilita muito a vida e faz uma interpretação das palavras de Jesus. Não tem melhor interpretação da verdade, senão as da própria verdade, né? As da própria Bíblia. E João, então, nos diz ali maravilhosamente, isso ele diz com respeito ao Espírito, que haveriam de receber os que nele crescem. Então Jesus, ele veio abrir o caminho, e ele abriu na cruz, como cantamos, o caminho para o derramamento do Espírito. A água, na verdade, que nós temos a beber e que nos foi dada, é o Espírito Santo. Jesus trabalhou para produzir o Espírito Santo como habitação no nosso viver. Então esse é o tema do que eu quero compartilhar com os irmãos. Vamos orar um pouquinho, irmãos? Querido Pai, diante desse tema, queremos contar com a Tua misericórdia, com a Tua graça, com a Tua luz, com o Teu poder, com o Teu amor. Senhor, fala conosco a esse respeito, que as letras da Bíblia, da palavra, das Escrituras, brilhem para nós. Concede-nos, Senhor, espírito de sabedoria, de revelação, para termos conhecimento pleno de Ti. Senhor, ilumina os olhos do nosso coração. Como precisamos de coração iluminado, como precisamos de luz sobre as nossas trevas. Traga-nos, Senhor, o conhecimento santo, puro, verdadeiro, da realidade que temos em Ti. Não queremos ser ignorante com respeito ao que é espiritual, mas queremos ser conhecedores. Queremos ser, acima de tudo, experimentadores, pessoas que experimentam, que experienciam. Provai e vede que o Senhor é bom, a sua bondade não tem fim. Queremos Te experimentar. Ajuda-nos a compreender claramente toda a questão a respeito da nossa força, do nosso poder, do nosso vigor, do nosso entusiasmo espiritual, que nos é ministrado pelo bendito Espírito Santo. Ajuda-nos a entendermos, ó Deus, toda a Tua economia, todo o Teu plano nesse tema tão fundamental. Ajuda-nos, dependemos de Ti, fala conosco, te pedimos em nome de Jesus. Amados, recorrendo ainda ao que foi dito ontem,
O irmão Gerson compartilhou conosco Hebreus capítulo 12, verso 1. E aquilo sempre foi uma tremenda necessidade, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. O contexto todo daquele versículo, Gerson já expôs ontem. Aquilo está falando de um estádio, diante de uma competição. Quem está na plateia são os santos do passado, quem está na pista agora somos nós. Quem corre agora somos nós, então eles estão ali contemplando, torcendo, né? Eu sempre sou um entusiasta do Brasil, irmãos. Sou brasileiro para valer. E se tem uma coisa que me envolve são as competições em que o Brasil, seja ela qual for, de bolinha de gude, que for, eu torço muito pelo Brasil, sou um entusiasta disso, não é? E é uma torcida, irmãos, é uma torcida. Os santos do passado correram, venceram e não tiveram vida mais fácil que a nossa. Eu até penso que muito mais difícil do que a nossa. Considera Jó. Quem passou por Jó? Quem passou pelo que Jó passou? E às vezes a gente fica falando algumas coisas do Jó, né? Paulo, abre ali em 1 Coríntios 12, veja aquele elenco todo de coisas que ele fala. E ele termina tudo aquilo dizendo de tanto sofrimento físico, psíquico, e ainda pesa sobre mim o peso das igrejas. Isso é para a gente olhar e não reclamar de nada, né? E então, os santos do passado estão torcendo por nós, porque eles sem nós não serão aperfeiçoados, no sentido de que a economia de Deus não se realiza até que o quarto homem lá da corrida de bastão termine o seu ciclo. Tudo tem que ser passado de geração em geração e a coisa não termina enquanto não se cruzar a reta final, cruzar a fita final. Então eles estão torcendo por nós. Eu não consigo imaginar como seja isso, mas é o que está escrito ali. Estão numa torcida, não é? Então agora é a nossa vez. Amados, quando nós falamos nos assuntos espirituais, sejam eles quais forem, nós estamos falando de algo com respeito ao que é coletivo e o que é respeito ao que é pessoal. Há uma demanda coletiva, Deus tem um plano que está se realizando, como Gerson expôs para nós, desde das eras mais remotas, desde Adão, as coisas estão acontecendo. Então, a isso eu chamo do que é coletivo. Deus tem um caminhar, era após era. Ontem o Gerson nos expôs isso. Mas há uma coisa que é pessoal, todos nós temos uma carreira pessoal. E é com relação, e eu quero falar com respeito ao Espírito Santo, exatamente nesse plano da nossa necessidade pessoal. Primeiramente, e é claro que o Espírito Santo está para atender todas as demandas da igreja, todas as necessidades da igreja. E nesse plano das necessidades da igreja, do que é coletivo, então entra a questão dos dons, porque pelos dons a obra acontece. Não são habilidades humanas, primeiramente,
são habilidades divinas que o Espírito Santo ministra a nós, humanos, e assim a gente vai realizando a obra de Deus. Esse é um aspecto do trabalhar do Espírito Santo. Outro aspecto, agora no plano individual, eu tenho uma necessidade. O peso dessa era pesa demais. O pecado que tenazmente nos assedia demais. Tudo muito além da medida do suportável. A respeito disso, eu nem preciso discorrer muito, cada um tem a sua própria experiência. O peso é massacrante. Nós somos assediados tenazmente pelo pecado, somos sobrecarregados com esse peso, e a palavra ali do autor de Hebreus é: se desembaraça. Se desembaraça. Tem vezes que a gente tem vontade de sentar e chorar, e ele fala: desembaraça. Às vezes a gente é profundamente ofendido, sabe, trairagem mesmo, traição, no âmbito da igreja. O Senhor fala: desembaraça, não fica aí, vai. Desembaraça, não fica enroscado nisso aí não. Você passou por isso, eu passei por isso, Paulo passou por isso, Moisés passou por isso, todo mundo que andou a vida cristã de maneira vitoriosa passou por isso. Vai, levanta e anda. Você tem 5 minutos de choro, depois eu quero você em pé. Dá 10, Senhor. Tá bom, 10. 15, 10. Os irmãos me entendem, né? Você ficar chorando demais. Desde que eu me converti, eu era ali um cristãozinho jovem, com meus 17 anos, eu já ouvi alguém dizer assim: olha, o diabo é esperto. E se usava muito esse exemplo. Se eu amarrar suas 2 mãos com um fio de linha, você desamarra. Se eu amarrá-lo com 2 laços de linha, você também. Mas se for 10, se for 20, se for 30, 50, você vai querer, não vai mais, já virou um barbante forte, uma corda talvez. E o diabo não para de jogar laços, irmãos. Aquela expressão matar um leão por dia, está valendo para todos nós. E mate um leão por dia. Foi assim que Davi apresentou o currículo dele para Saul, não foi? Mas o que você entende de guerra, menino? Olha, de guerra nada, é que eu sou pastor, sabe? Eu entendo de cuidar de ovelhas. Um dia apareceu um leão lá, pegou uma ovelha, eu fui atrás, recuperei a ovelha e matei o desgraçado. Outro dia apareceu uma ursa também, e falei: menino, você está bom para o combate. Pelo menos é o melhor que a gente tem por aqui. Mas a gente não pode esquecer que aquele menino já tinha sido o quê? Ungido. Não há coragem assim, natural em Davi, para enfrentar um gigante, para enfrentar um leão, uma ursa. Não há. É que um dia Samuel passou de lá, depois de dispensar Saul. O Senhor falou: ó, não fica chorando por Saul não, hein, Samuel? Vai lá para casa de Jessé. Ele chega lá, no menino mais novo, e derrama ali o óleo com um chifre de óleo, não é? E aquele menino passou então a estar possuído pelo Espírito. Tudo que ele faz nesse poder, irmãos. E nesse poder ele matava um leão por dia. Conhecemos a história de Davi. Teve seus fracassos nos momentos em que ele saiu dessa unção. Mas enquanto ele esteve nessa unção, ele foi um grande matador de gigantes, um homem segundo o coração de Deus. Então, amados, esse Hebreus capítulo 12, verso 1, tem me sido extremamente importante. Eu creio que já, talvez há uns 2 anos, esse versículo, acho que até mesmo diariamente aparece no meu coração.
eu, quando compartilho com os irmãos, frequentemente estou lembrando desse versículo, vamos nos desembaraçar. Então, o que nós temos para nos desembaraçar, amados? A unção, o Espírito Santo. Então é nesse enfoque, não é exatamente no enfoque dos dons, para a edificação da igreja. Eu quero falar do Espírito Santo como nosso provedor pessoal. Fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo fala isso em Efésios 6. Antes ele falou que ele orava pela igreja. Na minha próxima oportunidade eu quero discorrer mais sobre isso. Na sua segunda oração, ele ora para que Deus, segundo a riqueza da sua glória, nos conceda os sermos fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no nosso homem interior. Homem interior fala da nossa alma, da nossa essência psíquica, principalmente, do que vai pela mente, do que vai pelas emoções. E Paulo está orando que Deus, segundo a riqueza da sua glória, amados, o que nós temos é uma abundância. Então, é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Jesus nos disse: eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Quando é que nós vamos ter vida abundante? Depois que morrer e estiver no céu, estiver na glória? Ele está falando de um pós-morte ali? Não, está falando de ter vida abundante agora. Eu bebo agora, bebo para as minhas necessidades, e fluo, porque esse beber me enche e me faz transbordante. E quando eu transbordo, é assim que eu faço a minha obra, que você faz a sua obra. Toda obra que não procede de um transbordar, não vai prosperar. A obra começa com o meu beber, o beber é para minha necessidade. Mas esse beber tem um efeito estrondoso. Eu bebo e me encho, eu me encho, e aquilo transborda. E é nesse transbordar que nós vamos ajudando as pessoas, vamos fazendo as nossas obras, conforme o Senhor nos incumbe. Mas tudo começa com o beber. Não há obra se eu não estiver individualmente bem resolvido. Então, irmãos, para eu falar sobre isso, eu senti direção do Senhor de nós compartilharmos a visão de Paulo nesse assunto, na segunda epístola aos Coríntios. Capítulo 1. Querido Senhor, amados, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, ela é extremamente rica, como todas as escrituras, né? Mas há uma particularidade ali, é o fato de que Paulo fala muito de si mesmo. Ele fala muito de si mesmo. Há muito testemunho pessoal ali. E o testemunho pessoal é algo especialmente rico, irmãos. Quando alguém diz o que passa, quando alguém diz como se sentiu por aquilo que passou, quando uma pessoa testemunha qual foi o resultado daquela prova, daquela dificuldade, quer tenha sido um sucesso ou sendo um fracasso, o fato é que o testemunho sempre é preciosíssimo. E aqui nós vemos Paulo contando algumas das suas muito grandes dificuldades, e o que a gente vê é Paulo experimentando abundantemente do Espírito Santo. Então, eu quero falar sobre isso com base nessa epístola. Então diz assim, capítulo 1, verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Isso são essas frases de Paulo, né? E de outros também. A teologia costuma chamar de doxologia, né? Doxo é glória, é uma palavra de glorificar, né? E essa aqui é uma dessas. Bendito, exaltado, bem falado, seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Amados, há uma coisa preciosíssima no nosso Deus. O nosso Deus é um só, Deus único, eterno, todo-poderoso, Criador de todas as coisas. Mas Ele, sendo um, Ele se manifesta em três pessoas distintas. Isso é um grande mistério, mas que o Senhor nos ajude a não complicar isso, porque a nossa boa experiência depende de termos uma boa relação com a Trindade. O nosso Deus único, Ele é triúnico, ou triuno. O nosso único Deus, certamente Ele é um, porque essas três pessoas partilham de uma mesma natureza. Mas não só de uma mesma natureza, mas eles partilham também de um só propósito. Eles têm uma mesma natureza, que nós chamamos então de natureza divina. Ele é eterno, isso coisas da natureza divina. Ele é o Todo-Poderoso, o todo poder está nele. E dizendo isso eu quero dizer, não há, irmãos, exatamente um poder em Satanás. Porque Satanás é criatura. Deus dá, Deus tira. Por enquanto não tirou. Então todo o poder que há em Satanás, quer seja como o querubim da glória, quer seja como Satanás, o adversário, ele é só uma criatura. E isso vale para os demônios, isso vale para tudo, para os homens maus. Não há nenhum poder, não tem nenhum poder de fato no Vladimir Putin, nem no presidente americano, nem em homem algum. Todo poder procede de Deus. E um dia Ele vai retirar todo o poder e vai centralizá-lo no Filho. Aleluia! Eu estou muito animado com isso, irmãos. Eu estou sofrendo demais, os irmãos também estão sofrendo demais, e eu quero ver essas pessoas que nos fazem sofrer, sofrendo. Ô irmão, você está na contramão do Evangelho. Não estou não. O Gerson lembrou ontem. O quinto selo. O que é o quinto selo? Não é a turma lá, senhor, e a vingança? E a vingança? Descansa aí que não terminou a cota do sangue ainda. Irmãos, isso a gente chama de economia de Deus. Fica calmo, dorme aí. Dorme, parece que não estão dormindo, né? Acorda, já deu a hora? Já deu a hora? Não, não deu ainda, volta a dormir. Não sei como que é isso. Mas ali a gente tem esse relato, a turma falando, senhor, já não deu a hora? O senhor falou, não, descansa mais um pouco ainda, que tem mais alguns mártires a serem morridos. Ali deve ser propriamente os mártires do Velho Testamento, nem tinha, né? Os do Novo Testamento estavam começando a morrer. Se a visão de João foi ali entre os anos 80, 90, 80, né? Vamos dizer, não sabemos são quanto. Então, só tinham começado a morrer os mártires cristãos, não é? Agora mesmo tem irmãos morrendo no mundo islâmico, tem irmãos padecendo lá na Coreia do Norte, na China, em algumas prisões de reeducação. Irmãos, o Senhor chora conosco, mas Ele se alegra com o sofrimento dos santos. Ele tem um plano com relação a isso. O Filho na cruz demonstrou a sua misericórdia, mas Ele chama alguns para participarem desse sofrimento. Paulo fala, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne. E ali ele está falando de padecer pela igreja e pelo Evangelho. Não tem nada a ver com a redenção, é claro, né? Então, amados, o nosso Deus é triuno,
Então nós temos o amor do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu seu Filho. Essa é a graça do Pai, esse é o favor do Pai. Não tinha quem pudesse realizar o sacrifício, e nós precisávamos de um sacrifício para que não morrêssemos eternamente, e o Pai deu o Filho. João 13:1 fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até a morte. Essa é a graça do Filho. E o Espírito Santo, irmãos, tem nos suportado. Essa é a graça do Espírito Santo. Para a gente entender o Espírito Santo, a gente precisa olhar para algumas qualidades de Jesus, que é visível, que tem história contada, né? Foi homem como nós. Os dois partilham da mesma natureza divina, os dois são um só Deus. Mas pela manhã, conversando com o Luiz e com a Raquel, eu lembrava de que Jesus, num determinado momento, assim, meio que saturado com a incredulidade, com o andar lento dos discípulos, disse: "Ô geração incrédula e perversa." Ele não está falando isso para os fariseus e escribas, não. Está falando para os discípulos que não conseguiram expulsar um demônio. "Até quando estarei com vocês? Até quando vos suportarei?" Puxa, irmãos, isso... Falar, Senhor, tem mais paciência. Ele fala: "Estou tendo." E Jesus sofreu 3 anos e meio, e o Espírito Santo está sofrendo desde Gênesis capítulo 1, verso 2. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E desde lá ele tem sofrido o homem. Então, quando fala na graça do Espírito Santo, eu elejo para mim, né, no meu conceito, a paciência do Espírito Santo, a longanimidade do Espírito Santo com o homem, a sua graça maior. Então, nesse verso 3 do capítulo 1 de 2 aos Coríntios, Paulo, nessa doxologia, ele está dando graças ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Pai de misericórdias e é Deus de toda consolação. Amados, a graça do Pai não é só o Filho. A graça do Pai é também o Espírito Santo. O que Deus, o Pai, em seu amor eterno, o amor por qual Ele nos criou, o que Ele nos dá? Nos dá tudo. Mas em especial, o que Ele nos dá? Ele nos dá de si mesmo. Ele nos dá do Filho. E Ele nos dá do seu Espírito. Ele nos dá algo da sua própria divindade. Pai de misericórdias. Isso fala do Pai que deu o Filho. Deus de toda consolação. Amados, a palavra aqui para consolação qual que é? Paraclesia. O que lembra paraclesia? Não lembra paracleto? Então, como vem a consolação de Deus para nós? Por meio do paracleto. Como que vem a redenção para nós? Por meio do Cordeiro, que é o Filho. E como é que vem a consolação? Vem por meio do Espírito Santo. Falando especificamente do Paracleto. Irmãos, abram em João 14:16. Jesus aqui, no famoso sermão da despedida, ali, instantes antes de ser entregue e começar o seu sacrifício, ele disse essas palavras: "E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Outro Consolador. Jesus mesmo era um Consolador e é até hoje. João capítulo 2, 1 de João, capítulo 2, verso 1 fala: "Digo-vos estas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar,
temos advogado junto ao Pai. Qual é a palavra ali para advogado? Paracleto. Paracleto. Essa palavra é muito rica. Jesus, então, nos seus dias, cuidando ali diretamente dos discípulos, ele era o Paracleto, visível, mas havia também ali um Paracleto invisível. O Paracleto visível, num determinado momento, deixaria os discípulos e voltaria ao Pai, mas permaneceria o Paracleto invisível. E ele está aqui. Ele está aqui. Eu não quero dizer ele está aqui até hoje, eu quero dizer ele está aqui, debaixo dessas telhas, ele está aqui. Vou dar uma pentecostalizada aí. Posso ouvir um glória, aleluia aí? O Espírito Santo está aqui. É que nós não temos tempo, eu queria parar e a gente cantar um pouco isso. O Espírito Santo não está lá, ele não está sobre o mundo, quer dizer, está, mas agora ele está aqui. E há uma língua de fogo sobre cada um aqui. Ele está, por um lado, promovendo a igreja, mas ele quer cuidar de mim e quer cuidar de você. Esquece o mundo, esquece a igreja. Você tem um Deus que é só seu. E Deus quer você só para Ele também. O Espírito Santo está aqui, irmão. Precisamos tomar essa consciência. Quando Jesus diz, e quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta. O Espírito Santo está ali, meus irmãos. Não depende de quem quer ou de quem corre. Depende de Deus usar de misericórdia. E essa misericórdia é derramada em nós quando nós nos encontramos a sós com o nosso Deus. Não depende de quanto bom estejam as coisas, não depende nem de quanto esteja bem o meu humor. Ele está ali. Botar as coisas em ordem demora um pouco mais. Mas botar o nosso humor no lugar, irmãos, isso é urgente. Um cristão não pode ser triste por mais do que alguns minutos. E qual que é a solução para isso, irmão? Rivotril? Psicanálise? Eu fui vendedor de remédio, irmãos. Eu distribuí muito Somalium para os irmãos, eu já pedi perdão. Eu não sabia pregar sobre o Espírito Santo. Hoje eu chamo e falo, irmão, senta aí, vamos orar agora. Você tem que sair alegre no final dessa nossa oração. É assim o Espírito Santo, não é para amanhã, nem é para daqui uma hora, é para agora. Os irmãos creem nisso? Como é que estava Paulo e Silas, lá no fundo do cárcere, irmãos? Apanharam, foram açoitados. Não tinha direitos humanos ali para defendê-los. E foram, imagina, aqueles dois homens, não fizeram crime algum, só tiraram o demônio da menina. E aquilo foi considerado sei lá o que passou na cabeça daquelas pessoas. Teve os que perderam o lucro, que exploravam a menina com aquele espírito adivinhador. Mas eu penso que aquele negócio do demônio sair com uma palavra criou um pavor. Vamos jogar esses caras no fundo do poço, no fundo do cárcere. Aquele cárcere nojento que o Gerson falou ontem. E ali, açoitados, ainda prende o pé deles no tronco. O que de pior pode fazer com eles, com exceção de matar, faça. E fizeram. E eles estavam ali chorando, irmãos. Meu Deus, é aquilo lá mesmo, irmãos, não é diferente o que está para mim, o que está para você. Mas o Senhor requer fé e piedade. Nós temos que ser humildes na presença do Senhor. Sejam humildes, humildes eu digo principalmente humildade para com Deus. Entra no teu quarto, tranca a porta. Se você não estiver conseguindo orar de jeito nenhum, chama alguém que possa orar com você. Mas quando for orar, não fica só chorando e lamentando, fala, irmão, me ajuda a crer na graça que já me foi dada. O Espírito Santo vai dizer, como um garçom, irmãos, ele vai dizer, deixa comigo, eu vou te preparar uma mesa. Creia nisso. Se a gente não dissipa as dores, irmãos, se a gente não dissipa aquele peso, o Senhor Jesus disse,
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão ter descanso na alma. O Senhor nos chamou para o seu amor, para a sua paz, para a sua alegria. Oh, irmão, mas dá para ficar assim alegre o tempo todo? Não, nós somos frequentemente atormentados por muitas coisas. Mas ficar o tempo todo entristecido, por coisa alguma, irmãos. A tristeza tem que ter um tempo limitado, tem que ter, como se diz, validade. Somos humanos, tem um momento sim de dores, mas aquela angústia que me paralisa na fé, aquilo não pode ter muito tempo não, irmãos. Nem Deus gosta que fiquemos curtindo essas coisas. Tem que sair. Como é que sai? Entra no teu quarto. Creia, o Espírito Santo vai te paracletear. Estou inventando aqui. Bom, o tempo passa. Então, verso 16 de João 14. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, outro consolador. A gente sabe, a palavra consolador, ela é pobre para explicar o que é paracleto. Então tem algumas traduções que já nem traduz mais, né? Eu acho isso bastante correto. Já coloca lá paracleto. Mas o que é paracleto? Ah, vai estudar, meu irmão. Paracleto é para ao lado, cleto, chamar. É aquele que está chamado, foi chamado. Tem mais de um sentido isso. Eu digo no lado experimental. O Pai convocou o Espírito Santo, o Pai chamou o Espírito Santo para estar ao teu lado. Isso é uma incumbência do Pai, assim como Ele deu incumbência para o Filho. Paracleto, Ele foi chamado, o Espírito de Deus é uma pessoa, não é um poder vagante, nem é uma porção de poder que o Pai derrama, é uma pessoa, não é? Isso nós precisamos ter muito claro. Quando falo em Deus Pai, porque eu tive pai, porque eu sou pai, então eu consigo mais ou menos deslumbrar o que é ser pai. Deus Filho, então, está contado lá nos Evangelhos. Tem até filme do Mel Gibson. Tem filme que não acaba mais, então não é difícil pensar Jesus. E nem é tão complicado pensar o Pai, mas pensar o Espírito, irmão, o que eu penso? De um ser invisível. Não é? Mas ele é uma pessoa. É uma pessoa como pai, é uma pessoa como filho. Eu oro ao Pai, eu oro ao Filho, e oro também ao Espírito Santo. Uma vez estudando sobre orar ao Espírito Santo, eu vi que o pau quebra na teologia sobre esse tema. E é impressionante, seja pentecostal ou não seja pentecostal, os conceitos são muito pessoais a esse respeito. E pessoas que eu tenho em alta conta disse, não ore ao Espírito Santo. Eu falei, meu Deus. E pessoas que eu tenho em alto conceito, que eu achei que diria não ore, disse, ora, Ele é Deus, Ele é uma pessoa. Aí eu fiquei, bom, já que é para escolher, eu escolho. Eu oro ao Espírito Santo, sim. No começo isso meio que escandalizou os irmãos na Assembleia, porque não estávamos acostumados. Mas eu falei, eu vou orar, não quero nem saber. Eu fico bem, e a Assembleia fica bem quando eu oro ao Espírito Santo. Querido Espírito Santo, se derrama aqui, visita cada coração. Hoje já entrou na pauta, graças a Deus. Mas foi uma luta para colocar isso no meio dos irmãos. Ele é uma pessoa. Se dirige a Ele de maneira pessoal. Se dirige a Ele como você se dirige ao Pai, como se dirige ao Filho, se dirige assim a Ele também. Aí você vai me dizer, mas como que é, irmão? Ah, não fica pensando, seja espontâneo. Sempre espontâneo, porque quem ora mesmo não é você, se você estiver orando de verdade, é Ele. Não é isso que Paulo ensina? Não sabemos orar como é adequado, mas Ele intercede por nós. Até com gemidos inexprimíveis. Amanhã a gente compartilha algo sobre isso. Então, irmãos,
Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Jesus é um, que está nos céus e intercede e vive para interceder por nós. Ele é um paracleto no céu. E nós temos um paracleto na terra. Irmãos, o que não está faltando para nós é advogado, é intercessor. Estamos muito bem assistidos. E nós não podemos deixar passar essa bênção tremenda. Porque, irmãos, assim que nós fecharmos os olhos na morte, ou no sono, as coisas vão ficar muito claras para nós. Não totalmente claras, mas muitas coisas que hoje estão encobertas, assim que você vai morrer, foi. A turma está lá no velório, mas eu já estou começando a entender um monte de coisa. Irmãos, tem coisa que é para ser entendida aqui. O Espírito Santo é invisível, mas ele está falando, não me conheça depois que você morrer. Eu já estou aqui para você. E nesse ponto nós temos que ser 100% místicos, irmãos. Com o filho dá para ser um pouco racional. Com o pai dá para ser racional, mas com o Espírito Santo não dá para ser racional. É um assunto 100% de fé. Hoje, quando a gente anda pela rua e vê alguém falando assim, antes a gente fala, nossa, que coisa esquisita, né? No começo. Mas hoje você sabe, se tem alguém falando sozinho, ele está com o celular em algum lugar, né? Não é isso? E tem gente que não tem lugar, não tem noção de lugar público, né? Fala lá como se estivesse dentro de casa. Eu saio para caminhar de manhã num parque e tem gente que anda, sozinho, gesticulando. Eu parei. Sozinho, mas você sabe que tem um celular. Irmão, com o Espírito Santo é a mesma coisa, só que não precisa de celular. Fala com Ele, fala com Ele. Fala, Senhor, me enche. E quando você não tiver o que falar, a angústia for grande, ou às vezes a raiva for grande demais, fala, Senhor, me enche. Não precisa detalhar, não, Ele sabe, Ele te conhece. Jesus disse, em João 2, se não me engano, não precisava de alguém, que alguém lhe desse testemunho sobre a natureza humana, porque Ele conhecia bem o homem. O Espírito Santo, irmãos, é a mesma coisa. Não precisa contar muito caso para Ele, não. O que eu preciso, o que você precisa é de sermos enchidos. Se enche que a ira passa. Se enche que o ressentimento passa. Se enche que o medo passa. Sabe aqueles medos da madrugada? Acorda na madrugada e dá uns medão? Fala, Senhor, me enche. Eu não estou falando nada que eu não esteja experimentando, irmãos. Terrores noturnos do Salmo 91, peguem. Me enche, Senhor. Me enche. E Ele vai te encher. Vai te encher do quê? Com Ele mesmo. Isso vai reanimar a sua fé. Isso vai reanimar sua confiança. Se você sabe muito claramente o que você tem para pedir, peça. Se você não sabe, só fala, Senhor, me enche. Enche a minha mente. Enche agora mais especialmente o meu emocional, porque eu estou derrubado. Me enche. Querido Espírito Santo, em nome de Jesus, me enche. Irmãos, esse é o ministério dele. E ele vai te encher. E quanto tempo demora isso? Eu quero ser bem provocador, viu, Gerson? Eu falei para o Gerson e para o Fabrício, eu costumo perder amigo quando eu prego essas coisas, sabe? Espero não perder os irmãos. É gozado, você pensa que está ajudando a gente, mas tem gente que não gosta, mas tudo bem. Fui autorizado. Vão reclamar com eles, porque eu avisei. Quanto tempo precisa para você sair do seu mau humor, irmãos? Pelo encher do Espírito. Não é você, hein? Não estou falando em pensamento positivo, não tem nada a ver com Freud, não tem nada a ver com Rivotril, é místico, é invisível, mas é mais real do que esse microfone, do que esse tablet, do que estamos vendo. Eu estou falando, irmãos, talvez no começo, eu acredito que muitos irmãos já têm experiência com isso que eu estou falando. Eu creio que isso não é novidade para muitos dos irmãos e irmãs. Mas o fato é que, quando você se habitua, em 5 minutos você reverte
você apaga o dardo inflamado do maligno. Não é isso que Paulo ensina? Fica sempre embraçando o escudo da fé. Fé, fé, fé fala do que é místico, do que eu não vejo e do que eu sei, porque a palavra me ensinou. Eu estava tão bem agora, sei lá, essa pessoa apareceu, ou às vezes nem aparece ninguém, nem acontece nada, mas o demônio tem esse poder de jogar um mal-estar na gente, físico ou psíquico. Acontece isso, irmãos? Então Paulo fala, esteja sempre embraçando o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos, eu gosto dessas palavrinhas, todos, não é alguns, todos. E quando você vai se tornando um apagador de dardos pela fé, irmãos, isso não dura mais do que 5 minutos, e você volta ao vigor. Irmãos, eu não estou falando de técnica, eu estou falando de sermos enchidos pelo Espírito Santo. Eu estou falando de deixar o Espírito Santo fazer o que é o ofício dele. Jesus realizou o seu ofício, e o Espírito Santo está realizando o seu ofício. Essa foi a melhor palavra que eu vi. A Trindade tem um plano, e eles são perfeitamente um nesse plano. O Pai fez a sua parte, Ele deu o Filho. Eu tenho vontade de parar e ficar falando sobre a dor do Pai em dar o Filho, mas esse não é o encargo. O Filho fez a sua parte, e nós já temos falado bastante disso e temos cantado isso. Agora precisamos conhecer o ofício do Espírito. Deus de toda consolação, é o que Ele é para nós. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Esteja para sempre. Jesus esteve aqui conosco, eu digo aqui no mundo, na terra, temporariamente, por 33 anos e meio, e publicamente por 3 anos e meio. E voltou ao Pai. O Espírito Santo, Ele está para sempre conosco. Pelo que nos diz Gênesis capítulo 1, verso 2, Ele já pairava sobre as águas antes de colocar as coisas em ordem. E Ele nunca se afastou daqui. Ainda que seja Deus no céu, Ele é Deus aqui na terra conosco. Mas no Novo Testamento, Ele assume um novo mover, que é o mover de habitação. Ele vem para nos selar e Ele vem para habitar. O selar é como uma placa de propriedade que o Espírito Santo coloca quando Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Se convencido, toma o timbre do Senhor, propriedade particular. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso nos garante que na eternidade estaremos na glória. Mas até chegar à eternidade, irmãos, tem um chão aqui nessa terra e há um reino milenar por vir, certo? Tá, confere, né? Confere. E nós temos problemas para resolver nesse tempo aqui na terra. Tem ou não tem, irmãos? Mais do que pagar as contas? Não tem muitos problemas? E quando Jesus voltar, acabaram-se os problemas, irmão, teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo. O que Ele espera das virgens é o quê? Óleo na vasilha. O que Ele espera dos servos? Talentos multiplicados. E quem é que nos ajuda nisso tudo, irmãos? Quem é que opera o encher interior? Quem é que opera o eu ser fiel na obra, multiplicando os talentos? O Espírito Santo. Por isso é que não vai ter desculpas diante do tribunal de Cristo. Ele estará para sempre conosco. Nós podemos entristecê-lo, podemos apagá-lo até, mas Ele está para sempre conosco. O 17 diz, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber,
porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso é uma promessa. Ele está dizendo aqui que os discípulos conheciam, mas conheciam do viver ungido de Jesus. Eles próprios não tinham muita lida com a unção. Pedro que o diga, né? Vai ser atrapalhado assim lá longe. Eu já prometi que não ia mais falar mal do Pedro, porque ele é 10.000 vezes melhor do que eu. Mas Deus pegou o coitado desse santo para fazer uma referência do homem precipitado, do homem natural. Ele não conseguia pensar conforme o Espírito, Pedro, né? Ele tinha uma espontaneidade. Como é que chama isso mesmo? Impulsividade, isso, essa é a palavra. E ele não sabia nada sobre o que era dar lugar ao Espírito. Então, eles conheciam o Espírito de ver Jesus se mover no Espírito. Mas eles mesmos só estavam observando aquele mistério todo do Filho encarnado, movido pelo Espírito. Mas, de qualquer maneira, eles conheciam o Espírito, o mundo não o conhece, porque o mundo não o vê. Vós o conheceis, porque ele habita convosco. Habita convosco, porque ele habitava em Jesus. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso em seguida. E estará em vós. Esse estará em vós é estará em vocês, como ele está em Jesus. Como é que o Espírito está em nós? Como ele estava em Jesus. Daí o plano divino, eu quero vocês parecidos com o Filho. O que de maior o Pai quer comigo e com você, meu irmão, minha irmã? É sermos como Jesus é. E para isso ele nos dá a unção que esteve no Filho. Agora um pouquinho mais adiante, no verso 26. No 25. Isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Paracleto, ali em cima chamado de Espírito da Verdade, aqui chamado de o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. O Consolador, o Paracleto, aquele que está para sempre conosco, o Pai enviará em meu nome. Então nós vemos um empenho da Trindade no ofício de cada um. Jesus, quando batizado, o Pai falava e o Espírito Santo descia na forma corpórea de uma pomba, não é? Aqui o Espírito Santo também tem o total envolver da Trindade. O Pai envia e envia em nome de Jesus. O que significa ser enviado em nome de Jesus? Significa que ele vem por causa do que Jesus fez. Não fosse Jesus ter sido o Cordeiro de Deus na cruz, o Espírito Santo não poderia estar assim conosco. Seria como aquela unção do Velho Testamento, esporádica em algumas pessoas. Para estar conosco como esteve com Cristo, era preciso que primeiramente Cristo padecesse e fosse o sacrifício da oferta pelo nosso pecado. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O que isso nos confere, irmãos? Uma santidade posicional. Ah, sim, agora você é santo, então eu vou te dar o santo, o Espírito Santo. Antes nós não tínhamos essa condição. No Salmo 51, o que Davi suplica ao Senhor? Não retires de mim o teu Santo Espírito, porque o que eu fiz foi uma patifaria do inferno. Não tira de mim como o Senhor tirou de Saul. Não faz isso comigo, Pai. Não... Porque a unção podia sair, o Espírito não estava para sempre com ele. Então ali ele clama desesperadamente, não tira. Hoje ele não tira, irmãos. Que misericórdia que a redenção de Cristo nos proporcionou. Somos lavados no sangue do Cordeiro. Eu não sou bom ainda. Minha esposa ainda tem umas queixas lá. Ela não tem dó, as esposas não têm dó. Nem os maridos, sempre estamos esperando
uma perfeição do outro, né? Isso é justo. Mas o Senhor, não sei como, decidiu na sua justiça que se eu confessar meus pecados, eu sou santo. O meu pecado é perdoado e eu sou purificado de toda injustiça. Purificado é ficar puro, irmãos. Lavado no sangue do Cordeiro. Que significado extraordinário tem isso? O Espírito que é santo procura um lugar santo para habitar. Então, não fosse Jesus ter morrido pelos nossos pecados, nós jamais nos identificaríamos com a santidade do Espírito, mas pelo sacrifício de Cristo, pelo que Ele fez, pela sua graça, nós temos uma identidade com a santidade do Espírito. O Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Todas as coisas. E João, lá na sua primeira epístola, capítulo 2, verso 27, ele fala da unção, que nos ensina a respeito de todas as coisas. E é verdadeira, quer dizer, só nos ensina o que é verdade. Nós temos muitas vozes no mundo, não é? A maioria das vozes desse mundo nos contam mentiras, nos falam mentiras. Até quem nos ama, querendo nos ajudar, é capaz de soltar uma falsidade. Mas o Espírito Santo não. Ele é o Espírito da verdade, ele só fala a verdade, ele só ensina a verdade. Ele é o Espírito da verdade. E ele nos ensina todas as coisas. E nos faz lembrar de tudo que Jesus disse. Irmãos, o meu tempo já está terminado. E para ser franco, eu nem comecei direito o que eu preparei. Espero que os irmãos recebam alguma ajuda. Eu vou encerrar dizendo isso. O Pai é cristocêntrico. E o Espírito Santo é cristocêntrico. Eu tenho visto um temor nos irmãos com relação à pessoa do Espírito Santo, porque parece que tem um medo de eu abandonar a cristocentricidade. Não, meu irmão, você não vai viver Cristo. Cristo não vai ser o teu centro se o Espírito Santo não te ajudar nas suas fraquezas. E é Ele que nos assiste em nossa fraqueza. Sem o Espírito, eu não vivo a centralidade de Cristo. Honrar ao Espírito Santo não significa desonrar a Jesus de maneira nenhuma. Eles são tão perfeitos, tão sincrônicos, tão o quê? Não tem mais palavra. Não há coisas como ciúme na Trindade. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é amor e a começar deles mesmo. Não há ciúme nenhum, eles trabalham um pelo outro. O Espírito Santo é extremamente cristocêntrico, irmãos. É que às vezes, na movimentação pentecostal toda, os irmãos não entendem isso e acabam lidando com o Espírito Santo fora da centralidade de Cristo. E no fim, eu nem sei o que dizer sobre tantas manifestações pentecostais que não tomam Cristo como centro. O que é aquilo, irmãos? Tem alguma coisa sobrenatural, mas eu fico até com medo quando Cristo não é o centro. Fico até com medo. Mas se Cristo é o centro, o Espírito Santo está entre nós, livre para realizar toda a sua consolação e todos os seus dons, irmãos. Não há choque algum com a operação do Espírito Santo, seja na consolação individual, seja na operação dos dons, com a cristocentricidade. Não, Cristo é o centro. Ele é o noivo. Ele é o noivo que está voltando. É com Ele que eu vou estar casado a eternidade. E hoje eu vivo como uma noiva me ataviando no poder do Espírito Santo para aquele dia. O Espírito Santo
é extremamente cristocêntrico, ou eu diria, ele só é cristocêntrico. Não queira, com o Espírito Santo, qualquer coisa fora de Cristo, porque o que ele faz, está lá em João 16, o que ele faz o tempo todo é exaltar Cristo na nossa vida. O Pai também é cristocêntrico. Se eu vou ao Pai e não vou a Cristo, eu não sou do Pai. Os judeus de hoje, que esperam o Messias, que coisa triste aquela fé. Houve um tempo, quer dizer, eu não sei se foi coincidência, ou se isso é o tempo todo, mas eu andei vendo vários vídeos de rabinos explicando por que Jesus não é o Cristo. E uma vez eu vi um tentando explicar, e isso são vários que tentam, eles estudam isso. Na verdade, para ser um bom rabino, precisa estudar isso. Que Isaías 53 não se refere a Jesus. Irmãos, é tanta manobra, é tanta manobra, é tanta manobra, que você fala, meu irmão, é mais fácil crer. Está muito complicado esses argumentos todos, a incoerência transborda. Olha, eu nem sei. Jesus sofreu bem naqueles moldes mesmo, mas não era ele. Que tristeza, se nega o Cristo, não tem o Pai. É que o Senhor tem Israel como uma instituição dele. É um mistério que ele faz com Israel, não é? As gerações são severamente punidas, mas a instituição Israel fica em pé, não é? Mas as gerações, o Senhor desce a espada na infidelidade, não desce? O holocausto da Segunda Guerra que o diga, né? São coisas acontecendo numa era tão próxima da nossa. E o que eles têm feito? Qual tem sido o grande pecado dos judeus? Bom, a primeira é que eles já abandonaram a primeira aliança logo num bezerro de ouro, né? Mas depois, na segunda aliança, rejeitaram o Cordeiro de Deus. Então, eles querem continuar adorando o Pai. Mas isso não sobe como adoração. Como é que o Pai vai receber a adoração de alguém que não recebe o Filho? Então o Pai é cristocêntrico, não chega a Ele sem passar por Cristo. E o Espírito Santo também é cristocêntrico, tudo que Ele faz é promover Cristo em nós. Irmãos, quando Jesus esteve com os discípulos, até a sua morte, até o dia da sua morte, eles não tiveram aflições a não serem duas aflições, no mar da Galileia. Vamos passear de barco? 2 vezes. Às vezes o Senhor não convida para passear de barco, irmãos. Mas calma, Jesus está ali no barco, está dormindo. Senhor, não te importa que morramos, agora é hora de morrer, todo mundo aqui. Repreende o ar, repreende os ventos, repreende o mar. E os discípulos ficam, quem é esse que manda até no vento e no mar? Não conheciam a Cristo. E o Senhor os levou para aquela lição. E o Senhor disse ali, por que vocês são de pouca fé? O grego tem uma palavra para falar pouca fé, né? É oligopistes. Por que vocês são assim tão oligopistes, hein? Aí numa segunda oportunidade, essa foi mais aterradora ainda, mostra bem os medos humanos, as coisas nossas mesmo. Jesus falou, vão indo na frente, monta no barco. E eles alegres com a multiplicação dos pães, e o povo querendo fazer de Jesus rei, falando, não, estamos no topo. E Jesus, vai no barco. De madrugada, irmãos, de madrugada, aquilo era não sei que vigília, que cai no meio da madrugada, coisa assim, tipo 4, 3, 5 horas. Terceira vigília, mais ou menos isso, meio da madrugada. Depois das 3. Então, meu Deus do céu. E vem a mesma tempestade, a nossa vida é assaltada assim, irmãos. Deixa eu ficar calma.
Mas cadê Jesus? Naquele dia ele estava aqui, dormindo. Agora, cadê Jesus? Jesus estava longe, irmãos. Ele vinha andando sobre as águas. E assim conosco, irmãos, ele não mudou de lá para cá. E o Espírito Santo que nos ministra essa consolação de Cristo. Eles veem Jesus, a nossa mente não costuma ser positiva na hora do desespero, e eles não veem Jesus. O que eles veem? Fantasma! Quanto eu mais rezo, mais assombração aparece. E a gente esquece até que é cristão, né? Calma, sou eu. Ah, esse sou eu, irmãos. Um dia eu quase morri. E eu acordei depois da cirurgia. E parecia que Jesus estava falando, calma, sou eu. E eu não estava no céu, eu estava na terra. Há 3 anos atrás. E experimentei, irmãos, eu já tinha começado a experimentar antes da cirurgia. Mas depois da cirurgia, aquilo se estendeu ainda uns 15 dias, uma paz, irmãos. Uma paz que me fez rever toda a minha vida. O Senhor dizendo, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você toma uma injeção, se agradece, a turma machuca você ali, os enfermeiros, as enfermeiras, não por maldade, é claro, né? Você fala obrigado, muito obrigado. Enfermeiro, quando você agradece enfermeiro, eles ficam tão felizes, irmãos. Se você estiver lá, agradeça sempre. Não fica com um ai, 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 não, que se irrita eles, porque a vida deles é muito estressante. Fala, obrigado, viu? Obrigado. Em nome de Jesus, obrigado. Eles vão te servindo cada vez melhor. Você vai transmitindo aquela paz para as pessoas, e você mesmo habita aquela paz. E agora eu vou parar. Aí lá para o 4º dia, irmãos, eu estava naquela paz. E eu percebi que eu não orava. E eu ia ficar ali mais uma semana. Eu falei, Senhor, eu estou aqui, não faço nada, a não ser ficar deitado nessa cama. Eu tive um problema de intestino, e eu acordei com uma bolsa de colostomia. Eu estou aqui, não tenho para onde ir, estou quieto, e eu devia orar, e eu não estou orando, Senhor. Eu vou orar um pouquinho, Senhor. E a oração não fluía. Depois de uns 3, 4 minutos, a oração não fluía. Eu falei, Senhor, não consigo orar. Ele falou, mas quem pediu para orar? Fica quieto aí, que eu estou quieto aqui. Você fica em mim, eu fico em você. Fica quieto. Irmãos, os dias são maus e tendem a piorar. Nós precisamos dessa graça. Nós precisamos dessa consolação. O Espírito Santo está conosco, não é? O que precisamos é crer nisso tudo que a gente viu na palavra, e precisamos reservar tempo a Ele. Faça o que Jesus mandou. Entra no teu quarto, tranca a porta e fica ali em secreto. E Ele em secreto vai te recompensar. Você fez a sua parte, você cumpriu. O pessoal costuma praticar isso muito em função de necessidades. Temos problemas aí, eu preciso reservar tempo para orar. Não só por isso, irmãos. Faça disso uma rotina de vida. Isso é como o celular. Se você quer usar um celular o dia inteiro, o que você precisa fazer? Pôr para carregar, não é? Aí você sai falando. Se você quer estar cheio do Espírito Santo, pare para se encher. Reserve ali meia hora, pelo menos. Fique a sós, a gente pode ler a Bíblia e orar a Deus indo no carro para o trabalho, a gente pode orar sem cessar, mas tem um tempo que nós devemos dedicar à exclusividade, tempo e lugar para o meu Deus, aquele que me criou, em cujas mãos está a minha vida. Como que eu não vou dedicar um tempo exclusivo a Ele? Se ao patrão eu dedico 8 horas por dia, como eu não vou dedicar meia hora para me encher? O que tem que fazer ali? Nada. Ore espontaneamente o que tiver no coração, abra a tua Bíblia e peça para o Senhor falar com você. Mas falar, irmão, já tentei, sabe o que acontece? Depois de uns 5 minutos me dá um sono, dorme!
Dorme, mas não sai dali. Enquanto não der meia hora, o Espírito Santo vai te encher dormindo. Isso é graça. Não depende de quem quer ou de quem corre. Não depende do seu esforço. Nós só temos que ter uma pequena decisão séria pelo Senhor. Pare ali. Deixa Ele que faz, a graça é dEle. A bondade é dEle, o poder é dEle. Os cuidados são dEle, o amor é dEle. O que eu preciso fazer? Nada, você tem que parar. Para. E deixa que Ele faz o resto. E se você não estiver conseguindo parar, fala: Senhor, não estou conseguindo parar. Eu estou uma Marta doidona aqui. Senhor, eu sei que a Marta está errada. Eu sei que o Senhor exortou a Marta, mas eu não consigo ser Maria. Me ajuda. Ele vai te ajudar. Ele vai te parar. Ele vai, calma. Senhor, é que eu sempre durmo. Dorme. Mas fala: Senhor, esse tempo é teu. Ele vai te encher. Ele vai te encher, isso vai transformar a nossa vida, isso vai nos consolar, isso vai nos desembaraçar de todo o peso, isso vai quebrar todo o poder do pecado que tenazmente me assedia. Amém? Querido Pai, ajuda-nos nisso tudo. Ajuda-nos nisso tudo. Ilumina, Senhor, os olhos do nosso coração, para vermos o poder e a bondade divina que opera em nós. Ajuda-nos, querido Pai, a entendermos claramente todo o ministério do Espírito Santo sobre nós. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos as palavras de Jesus a respeito do ministério do Espírito Santo. Querido Espírito Santo, queremos te engrandecer por toda a tua bondade para conosco. O Senhor não tem nos deixado, nem nos nossos pecados. O Senhor de fato tem habitado o nosso ser. Nós tantas vezes temos te entristecido, mas o Senhor ainda está aí. Por algumas vezes o Senhor tem sido apagado até mesmo, mas o Senhor sempre rodeia para nos soprar e acender o fogo, assim como foi Timóteo. Peço que reavives o fogo do dom de Deus que há em ti. Senhor, nós não somos melhores do que Timóteo, não somos melhores do que Pedro, que te negou, e nós queremos te adorar, Espírito Santo. De fato, o amor de Deus transborda em teu ministério para conosco, em toda a tua bondade, paciência, longanimidade. Tu sempre prossegues sendo tão perseverante com cada um de nós, mas nós queremos ceder mais a ti. Sabemos que o que o Senhor quer nos proporcionar é um viver justo, com paz e alegria. Nós queremos viver assim, Senhor. Um viver justo, com paz e alegria no Espírito Santo. Fala conosco, consola-nos a todos nós, com a consolação que é própria tua, que é até mesmo o teu ofício para conosco, dentro de todo o plano da Trindade. Obrigado, Senhor, por esse tempo de comunhão. Obrigado em nome de Jesus. Amém.